Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nas aulas passadas a gente cobriu todos os músculos aqui do tronco, os principais, né, para desenho, e que mais afetam a forma principal. Faltaram alguns ainda, por exemplo, os da escápula, isso a gente vai ver mais pra frente. Mas na aula de hoje e nos próximos vídeos, a gente vai começar a falar dos músculos aqui da pelvis, que vão fazer a conexão com a perna, né? Antes disso, é bom a gente dar uma revisada no esqueleto. A pelvis é um osso que a gente falou bem pouco, a gente simplifica ele como aquela caixinha da parte de baixo, uma caixinha que é levemente inclinada assim, né, em relação à caixa torácica. E nela tem pontos de referência importantes. Um deles é a crista ilíaca anterior superior, que é esse ponto que a gente usa para fazer a caixa. Ele é esse ponto aqui, vou pegar a cor vermelha para fazer. Esses pontos aqui. A partir desse ponto a gente constrói todos os restos, né? Esses pontos eles nunca mudam de relação um do outro. Esse osso não se mexe independente desse, né? Ele tem certa flexibilidade, mas não é muita. Então se a gente encontra uma crista ilíaca anterior superior, a gente encontra a outra e consegue construir a caixa inclinada a partir disso. E é bom perceber aqui embaixo, né, que essa caixa não é uma caixa real, ela é tipo uma bacia. Por isso que esse osso também é chamado de bacia. Mas tem outras partes aqui que vão servir como inserção da perna e inserção desses outros músculos que a gente vai falar. Um ponto importante de falar aqui é dessa segunda bolinha, né, esse segundo ponto de inserção, que é a crista ilíaca anterior e inferior. A gente pode ver melhor aqui, né, nessa modelagem 3D. Então aqui é o ponto que a gente vê mais obviamente no corpo. Logo embaixo tem a crista ilíaca anterior e inferior. Né? É a mesma coisa, crista ilíaca anterior, só que ela é superior, porque está em cima, a inferior está embaixo. E aqui a gente tem o arco púbico, a gente já falou, né? Ele serve como inserção do abdômen. E esses pontos aqui que a gente está marcando, eles vão servir como inserção de outros músculos que a gente vai falar já já. E aqui embaixo a gente tem o que é chamado de soquete, né? Ou espaço da articulação onde o fêmur, que é o osso da perna, vai se inserir. E ele vai ter a cabeça dele, né, onde vai se inserir, que é como se fosse uma roda, uma cabeça mesmo desse osso bem grande. E ele vai vir para o lado no que é chamado de grande trocânter ou great trochanter, que a gente encontra em livros, né? Eu vou escrever a mão aqui. Então, o grande trochanter, basicamente ele é a cabeça falsa do úmero, né? A cabeça real dele está lá dentro, nesse soquete da pelvis, nessa parte aqui que é chamada de isquion, essa parte óssea, e que é onde a gente senta, né, na bunda aqui. Aqui tem o sacro, a gente já falou desse triângulozinho também em outras áreas. E esse trochanter, que é o osso, a parte do fêmur, que é esse osso da perna, que sai para fora, ele acaba sendo a parte mais larga do quadril, né? Então a gente tem a bacia, ou a pelvis, ou o ilion, né? Que é onde a gente tem essa crista ilíaca, que é isso aqui. Ele tem essa espessura quando a gente vê de lado. A cabeça do trochanter, né, o grande trochanter, ele é mais largo, né? Principalmente em mulheres essa diferença fica bem óbvia. Então é bem importante entender isso. E é importante entender que a nossa perna rotaciona aqui dentro, né? Então isso aqui rotaciona e isso aqui é só um desvio para aliviar, né, para balancear o peso do corpo, para aliviar a pressão, essa dobra que deixa o nosso osso muito mais resistente, né, por dissipar a pressão de uma forma curva, assim, até essas partes. A natureza meio que fez esse design, chegou nesse design através de muitos anos de evolução, né, então é algo muito funcional. E aqui também vão se inserir diversos músculos, né? Ele serve como ponto de inserção de músculos como o glúteo médio, o glúteo máximo, músculos que a gente vai falar agora. Então, nessa parte lateral da perna aqui, a gente tem alguns músculos muito importantes para fazer essa estabilização do corpo, das pernas, do tronco, que são também conhecidos como músculo do core ou músculos do núcleo. Um desses músculos é o glúteo máximo, é esse aqui de trás. Já já a gente vai construir ele de diversos ângulos e falar mais sobre ele. Mas para dar uma visão geral, a gente tem o glúteo máximo. E aqui do lado, nessa lateral, a gente tem o glúteo
médio. Parte do glúteo também, mas uma partezinha menor, e ele funciona quase como se fosse um deltoide do braço, assim. O glúteo maximus, ou glúteo maior, major, né? É a parte grande, e o outro, o lateral, ele é uma parte menor do glúteo, forma quase um triângulozinho. Na parte da frente, a gente tem o tensor da fascia lata, que normalmente é chamado de TFL. E aqui mais pra frente a gente vai ter outros músculos como os sartórios e os grupos dos adutores aqui. Aqui embaixo, né? Eu vou escrever adutores. Vou escrever ad, né? Adutores, ele traz pra perto. Então, adutores. Esse grupo aqui de triângulos, de músculos, vários músculos dentro do grupo deles. Hoje a gente vai falar um pouco dos músculos de fora, e aí nas próximas aulas a gente vai vendo um pouco mais de detalhe dos músculos de dentro e músculos da perna também. Eu peguei esses desenhos de um livro que eu achei muito bom essa ilustração, eu nunca vi ilustrações tão claras e boas sobre essa construção. Mesmo o livro do Hampton, que tem ilustrações muito boas, ele não chega a marcar tão bem os pontos, assim, a superfície que ele apresenta. Então aqui a gente consegue ver a construção da caixa, a pelvis sendo construída dentro. A gente não precisa construir a pelvis, né, toda vez que vai desenhar. A gente constrói a caixa já imaginando a pelvis. A articulação da perna vai lá dentro e sai de lado como o trocânter, que vai ser o fêmur, né? O trocânter é parte do fêmur, que é o nosso osso da perna, que vai até lá o joelho. E a gente vai estudar com mais cuidado isso nas próximas aulas. O que é importante analisar, que ele apresenta muito bem nesse desenho aqui, é que a pelvis, né, o nosso osso ilíaco, ele não é a dobra da perna diretamente, tá? É muito importante perceber isso, que é algo que muitas pessoas erram quando estão construindo e até quando estão desenhando de imaginação sem construir. Como a gente tem aqui, né, a crista ilíaca anterior superior, esse é um osso que aparece muito em esculturas, desenhos, no corpo humano mesmo. A gente tem uns 2 a 3 dedos para baixo dessa dobra, que vai ser aonde vai ser a dobra real da nossa perna. Vocês podem testar isso colocando a mão assim na cintura, coloca a mão na crista ilíaca de vocês assim, e tenta dobrar o joelho para cima. Vocês vão ver que na crista ilíaca tem uns 2, 3 dedos em que vocês conseguem dobrar a perna, né? Então na hora que vocês construírem a caixa, vocês vão ter esse espacinho extra, que é o que ele mostra aqui nesse desenho, aonde vai ser a dobra da perna. E aí essa perna pode ser construída como um cilindro, como uma caixa, né? Ela vai se inserir com os outros músculos aqui, o glúteo. Então eu vou desenhar essa perna aqui saindo só como uma caixa por enquanto. Só pra gente entender simplificadamente isso. E aí o que a gente tem além disso é aqui no lado, onde ele botou esse ponto vermelho. Esse aqui é o trocânter, o grande trocânter. Então uma landmark muito importante, né, de se ter quando se for desenhar de modelo vivo, desenhar de imaginação, essas partes ósseas e da perna, assim. Então a gente vai ter uma curvatura aqui da gordura e do músculo do glúteo, um apoio aqui no chão, né, que está fazendo pressão, vai deixar meio achatado, mas a gente tem esse volume tridimensional aqui do trocânter empurrando a pele, né, como ele desenhou ali. Então a gente vai ter essa massa e também de músculos que estão saindo aqui, né, e fazendo essa conexão, tanto quanto bíceps femoral, músculos que a gente vai falar mais pra frente. E aí a perna ela tem a sua modelagem aqui também, que a gente vai comentar mais pra frente, né, tanto da patela, que ele desenhou aqui, da tuberosidade da tíbia. Então a gente vai falando mais pra frente. Aqui nesse desenho, além disso, né, ele nos mostra aqui em pé, e ele nos mostra esses 3 músculos que a gente falou anteriormente. O glúteo médio, ou glúteo menor, a gente pode chamar assim, que é esse triângulo tridimensional. E o glúteo maximus, ou os livros mais antigos chamam de maximus, tipo o livro do Bridgman, mas os livros mais novos chamam de gluteus major, né, o glúteo maior, que é essa parte de trás aqui. E aí aqui a gente tem o TFL, que é o tensor da fascia lata, né. Percebe que todos eles estão agarrando o trocânter aqui, ó. Então, quando a gente for desenhar de imaginação, né, uma caixa dessas, ou quando a gente for analisar
o corpo humano. Eu vou pegar esse espaço branco aqui para desenhar um de imaginação. A gente faz a nossa pelvis, a nossa caixa. Só ver se está aparecendo ali na tela. Fizemos nossa caixa. A gente achou o centro, né? Achou mais ou menos onde é o arco púbico. Ela poderia ser um pouquinho mais alta, eu fiz ela um pouquinho curtinha. Então aqui é o nosso arco púbico, né? Que desce assim. E aqui é a nossa crista ilíaca, né? Então esse é um osso que aparece na pele mesmo. Aí aqui dentro a gente tem o soquete do fêmur, né? A inserção do fêmur na cavidade do ilho. E ele vai sair aqui pro lado como se fosse o trocânter, como se fosse uma caixinha extra assim. E aí no topo disso eu vou pegar outra cor daí pra gente construir. O glúteo médio, vindo aqui e se agarrando. Fazendo uma caixinha assim. O tensor da faixa lata, vindo aqui e se agarrando. E o glúteo máximo vindo lá por trás e se agarrando. Nesse ângulo a gente não conseguiria ver muito, né? Mas ele se agarra aqui. E, claro, a perna não é só isso, né? A perna vai ter os músculos aqui de dentro também. Então, o sartório, os adutores. Vai formar um cilindro aqui. Né? Com o osso vindo. Porque o osso ele tem uma inclinação para dentro, assim. Ele vai pro lado e volta para dentro. Como vocês podem ver naqueles desenhos que eu mostrei, ó. Ele vem bem de fora. Aqui. Deixa eu desenhar melhor aqui. Ele vem bem de fora e ele entra, né? Então, vamos voltar lá. Na minha construção, eles vêm bem de fora, o osso, e ele vai entrando. E o músculo vai se agarrando nisso, criando uma escadinha de músculos aqui, né? Então, glúteo maior, glúteo máximos, glúteo médio, TFL, né? O tensor da faixa lata. Eu faço um glúteo M com M maiúsculo, glúteo médio com M minúsculo. TFL é o tensor da faixa lata. O que é a faixa lata? Ela é tipo uma aponeurose, é um grande tendão que tem aqui e que abraça tudo isso, né? Abraça essa lateral da perna com um tendão que se percorre. A gente vai ver isso em músculos mais pra frente também.